com a professora Maíra, que aqui está, né? E vamos lá. Dando início, né, reiniciando a nossa aula, eu estava aqui nas apresentações, onde falei a respeito da minha formação e, na sequência, a experiência profissional. Né? O Colégio Tablô, que já não existe mais aqui em Juazeiro, lá eu trabalhei com a disciplina de redação e, posteriormente, como coordenadora. Estou atualmente na rede municipal, aqui de Juazeiro, com o ensino fundamental anos finais, né? Anos finais. Também sou professora da SEMB, né? Centro Educacional Mentes Brilhantes, trabalho com redação em português no fundamental. Sou professora. O som tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. E agora, melhorou? Veja aí se melhorou. Aumentar aqui também para ver. Como é que tá? Tudo bem? E as demais? Os demais. Pronto, ok. Certo. Ok, pronto. Eu já estou tendo feedback. Qualquer problema, vocês sinalizam no chat que de imediato eu vejo, tá bom? Qualquer coisa também a mãozinha para a gente ter essa interação, ok? Então, trabalhei também como tutora presencial no curso de Letras Português pela UFPI, que encerrou, né? Encerrou no início do ano, né? E pela UniFTC, nas disciplinas de linguagem e produção de texto, e também como filosofia. E tem um artigo científico que foi publicado como livro, né, pela nossa produtora e professora Rose Rocha, bem interessante, chamado Olhar Pedagógico sobre os Marcos Históricos de Luta do Vale do Salitre, Juazeiro, né? O livro Olhares Transdisciplinares. Vamos lá? Então, agora a gente vai pegar a mão na massa, né? Vamos colocar a mão na massa, primeiro, fazendo uma análise sobre o concurso público, o edital. Né? Eu fui analisar o edital, né? A partir do conteúdo programático de língua portuguesa, nós temos lá a compreensão e interpretação de textos, características dos diversos gêneros textuais, nós temos também tipologia textual, sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva, e eu me surpreendi com esse nome dialogal. Tá? Depois a gente vai falar sobre ele quando chegar o momento. Elementos de coesão e coerência textual, funções da linguagem, ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, crase, emprego e descrição das classes de palavras, né, sintaxe. Opa, deixa eu aceitar mais uma. Boa noite, né? Temos também como assunto sintaxe da oração e do período, ênfase em concordância e regência, e significação das palavras, inferência lexical através do contexto e, por fim, paráfrase. Então, todos esses assuntos estão no geral, dentro do edital, no conteúdo programático de língua portuguesa. Então, nós vamos começar a esmiuçar cada um deles, né, à medida que forem passando os dias, vocês vão sentir um amadurecimento. Eu não sei qual o nível de profundidade que vocês têm com relação à língua portuguesa, o nível de contato, se vocês já dão aula na área, se são do Fundamental 1, a gente vai ter tempo para estar conversando sobre esses detalhes. Hoje, como é o primeiro, é muito conteúdo para pouco tempo, né? Eu não sei quanto tempo vocês estão sem estudar, muitas vezes nós estamos dentro da área e focamos somente naquele recorte, né? Digamos, naqueles anos em que estamos ensinando. Então, se eu sou professora do 9º ano, muitas vezes eu posso passar um período trabalhando só determinados conteúdos que são exigência, né, para o 9º ano. E está assim, está sendo gravada, Gilmária. E isso dificulta muito quando a gente vai para fazer um concurso, quando a gente pensa em fazer, né, passar por uma experiência diferente da que a gente tem. Por quê? Porque você ficou muito tempo trabalhando, estudando, se aprofundando somente naqueles conteúdos. Então, aqui são conteúdos básicos de concurso, né? Nós vamos estar vendo
dentro do que diz, do que rege a BNCC, e agora a gente vai estar passando em cima deles. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Vamos ver uma introdução, né, sobre a língua portuguesa, entrando dentro do que é compreensão e do que é interpretação de textos, né? Observem que o protagonista principal aí é o texto. Ele vai perpassar por todas as áreas do conhecimento. Ok, Vani, que bom, né? Por todas as áreas do conhecimento, a presença da língua portuguesa estará. Bom, avançando aqui, a primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês é sobre a linguagem, né? O módulo que vocês têm acesso não trata sobre a linguagem, ele já vai para a parte de compreensão, para a parte de interpretação, mas eu gostaria de fazer essa introdução para depois a gente ir aprofundando conforme o tempo vai passando. Então, o que vem a ser a linguagem? A linguagem é o quê? É a faculdade humana através da qual nós nos comunicamos, né? O homem se comunica, seja ela por meio de sons, né? Letras, cores, imagens, gestos, etc. Os códigos que tem aí, os símbolos que tem aí, os signos que tem ao nosso redor, né? Então, no dia a dia, nós convivemos sempre com diferentes linguagens. Deixa eu aceitar aqui. Nós convivemos com diferentes linguagens. E aí eu destaco algumas aqui, que são as chamadas línguas naturais. Nós temos também, dentro dessas línguas naturais, o inglês, francês, português, que é a nossa língua, russo, guarani, etc., como uma linguagem. Nós vamos também encontrar a pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais, né? Os sistemas particulares, né, de signos, como os gêneros textuais que nós encontramos no nosso dia a dia, que são os gêneros multissemióticos, como logotipos, quadrinhos, tiras e outros mais que a gente vê. Então, na literatura, percebam, nós temos aqui uma linguagem, né? É um poema visual carregado de significação, de Paulo Leminski, né? Lua na água, alguma lua, lua alguma. Né? O poema visual, ele trabalha bastante para além do verso e da estrofe, ele trabalha muito com essa perspectiva do visual que a gente vê. Então, se vocês observarem o texto enquanto linguagem, enquanto texto literário, enquanto poesia visual, percebam que os versos eles estão de uma maneira que refletem, é como se você estivesse olhando para a água e reproduzindo, né, essa imagem, lua na água, né? Então, a gente vai encontrar a linguagem na literatura constantemente, né? Então, vamos encontrar também na música. Então, a música é uma linguagem. A música irradia. Encontraremos também no teatro, né? As manifestações teatrais, nós vamos encontrar a linguagem, né? O teatro encena, aí encontramos o verbal, o visual e o sonoro. As linguagens mistas estarão presentes aqui. O cinema, é possível encontrar a linguagem? Sim, sim. O cinema movimenta. Pintura, também. A pintura imprime. Fotografia e desenho é uma linguagem? Sim. A fotografia flagra. E também nós vamos encontrar dentro dos gêneros textuais que tem muito a ver com os assuntos que nós vamos ver, que é o texto, a apropriação do texto. Então, a charge é uma linguagem, né? E que traz uma linguagem mista nesse caso. A junção entre as palavras e também a imagem em si, os elementos visuais multissemióticos que revelam um significado para a gente. Temos também as placas de trânsito, revelando linguagem. E agora, né, eu quero, como vimos lá atrás, que linguagem tem a ver com comunicação, vamos pensar, o que é comunicação? E aí eu faço essa pergunta para vocês, né? Para vocês, o que significa comunicação?
Já vimos que através da linguagem é possível estabelecer uma comunicação. Mas, na realidade, o que significa comunicação? O que a gente entende como conceito de comunicação? Oi, Maraísa, tudo bem? Feliz também. Eu vi o teu nome, né? E fiquei muito feliz. Sim, gente, e aí? O que é comunicação? Eu acredito que comunicação acontece quando duas pessoas que estão, né, Sim, locutor e interlocutor, se compreendem. Porque se eu falo e você não me entende, para mim não aconteceu a comunicação. muito bem. Exatamente. É sobre isso que a gente vai estar falando. Então, eu não tenho como entrar na compreensão e na interpretação sem trabalhar esses conceitos sobre o que é linguagem, sobre o que vem a ser comunicação e como se estabelece esse processo de comunicação na vida do ser humano. Então, é necessário que a gente compreenda esse processo para que, quando vocês estiverem com contato com as questões, vocês tenham esse apanhado geral, né, e específico que rege a língua portuguesa. Continuando, vocês podem fazer intervenção no momento que vocês acharem conveniente. Uma interação, realmente, foi dito aqui por Laiane, uma interação entre o locutor e interlocutor, e a gente vai ver aqui que existe um nome que a gente dá, né, como elemento para o estabelecimento da comunicação. Vamos lá. Então, se a gente pegar a etimologia da palavra, vamos perceber que a comunicação é uma palavra derivada do termo latim, né? Termo latino, comunicare. Significa o quê? Partilhar. Então, esse momento aqui nosso é de partilha, é de participar de algo, é tornar comum. Então, através da comunicação, nós, seres humanos, os animais também, partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para vivermos em sociedade. Então, é necessário. Então, se a comunicação não é estabelecida, o entendimento não surge, a mensagem não é passada e a comunicação fica prejudicada, tá bom? Então, isso tem nome. Esse estabelecimento, né, positivo de comunicação, nós vamos chamar dentro da língua portuguesa de elementos da comunicação, ok? Nós vamos precisar dos elementos da comunicação lá na frente, quando formos trabalhar a respeito de funções, tá bom? E também quando nós formos trabalhar com o concreto. O que é o concreto? O texto. Vocês vão aprender a identificar cada gênero, vão aprender, quem ainda não tem esse apanhado, né? Essa habilidade, vão adquirir habilidades, né? Para identificar dentro do texto as características, as funções sociais que cada um tem dentro da sociedade. E aí tem um fator muito importante que tem a ver com os elementos. Se você não tem esse entendimento sobre os elementos da comunicação, provavelmente você não vai ter, não vai atribuir significado àquela mensagem que é dita. Então, continuando, os elementos da comunicação dizem respeito a cada aspecto presente no fluxo comunicativo, desde o momento em que a mensagem é emitida até quando ela é recebida e compreendida, tá bom? Então, existe uma mensagem, essa mensagem ela precisa vir de algum lugar e ela vai chegar em algum lugar. Então, nós temos o emissor, né? O emissor quem é? Aquele que produz a mensagem e é responsável por passar essa mensagem. Essa mensagem ela vai chegar em algum lugar. E é esse lugar, né? Ele vai passar pelos outros elementos que nós temos até o receptor. Quem é o receptor, professora? É aquele que recebe a mensagem, tá bom? E junto a esses três, que são os mais importantes, emissor, mensagem e receptor, nós vamos ter também o referente, o canal e o código, certo, turma? Então, basicamente, nós temos esses elementos básicos que agem para que a mensagem chegue ao destinatário de quê? De forma
eficiente. Se isso, gente, não chegar de forma eficiente, a comunicação não é estabelecida. Já viram aquela questão de telefone sem fio? Né? Você passa a mensagem para alguém, essa mensagem vai sendo reproduzida. Quando chega lá no final, não acontece da mesma forma que foi emitida. Ela chegou ao final de forma diferente. Isso é um problema de comunicação. Aí nós vamos aqui, foi falado a palavra interlocutores, ok? Então, as pessoas envolvidas no processo de comunicação, nós vamos chamar de interlocutores. Isso quer dizer que, vamos ver aqui, quem são os interlocutores? O emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe. Tá bom? Nesse instantinho, daqui a pouquinho eu vou colocar um exemplo para a gente pensar. Esse material vai ficar disponível para vocês, assim como a gravação. E qualquer momento vocês podem fazer intervenção. No desenho aqui, nós temos o emissor conversando com o outro, estabelecendo a comunicação, e o receptor. A união, nós vamos chamar de interlocutores. Tá bom? Então, em determinados momentos, nós vamos encontrar, dentro da língua portuguesa, referência aos interlocutores. Então, vocês precisam saber que os interlocutores são os dois envolvidos no processo de comunicação. Então, vamos ver cada um de forma isolada. O emissor é a pessoa ou grupo de pessoas de onde parte a comunicação. Então, nós temos aí um texto. Esse texto, nós observamos, né, um estudante. Esse estudante está de frente para a professora e ele faz alguns questionamentos, né? Alguns questionamentos, não, ele começa a falar com a professora. Né? Não tem um questionamento, nós percebemos aí a presença da exclamação, né? Ele diz, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Ninho Português. E olha só como é que está a professora. Olha o pensamento, nós temos dois balões aí, né? Um balão de fala e um balão de pensamento. Olha só como se comporta a professora. Então, eu pergunto para vocês, nesse momento em que o texto está representando, né? Houve a comunicação? Estabeleceu-se a comunicação ou não? Há um problema de comunicação? O que é que vocês acham? Tem um problema de comunicação? Eu acho que tem, porque essa dúvida e essa interrogação já era uma dúvida, né? Ela não compreendeu. Exatamente. A mensagem foi passada, mas ela não foi passada de forma efetiva, né? Houve uma incompreensão nesse momento. Bom, aí vamos lá, dando continuidade. Daqui a pouco eu respondo as perguntas que tem aí. O pessoal está colocando no chat. Mas vamos lá, né? O receptor é a pessoa ou grupo de pessoas que recebem a comunicação, como a professora lá. Então, nós temos aqui um diálogo. Nesse diálogo, o balão de fala que está com a presença masculina. Né? Lá em cima nós temos amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, Camões, né? E o homem diz, então, aquela queimação que eu sinto por dentro é amor? Que bom, eu achava que era azia. E olha para ela, né? Observando, ela está na função de receptora. Então, nós temos o emissor falando nesse caso, eu só quero mostrar para vocês que aquela pessoa que recebe a mensagem, ela é a receptora, ok? Já vimos o emissor, vimos o receptor, e tem um elemento, né, daqui a pouquinho que a gente vai ver, que é extremamente importante dentro desse contexto. São vários elementos, mas existem 3 que tomam conta, né, do pedaço. Então, nós temos aqui o emissor na função de professor e os receptores, né, ouvindo aquela mensagem que é passada. Nós podemos chamá-los de interlocutores, porque eles estão todos juntos, todos envolvidos no processo de comunicação com relação a emissor e receptor, são chamados
de interlocutores. Mas aqui eu tenho algo, trago para vocês uma coisa muito importante. Eu acabei de falar para vocês que dos elementos da comunicação, 3 são extremamente importantes. Ou seja, estão acima dos demais. E um deles é a mensagem, né? Então, a mensagem é imprescindível para o estabelecimento efetivo da mensagem, do que quer passar para o outro, né? Do processo de comunicação. É preciso também que haja um conteúdo a ser comunicado. Viram lá no menino na sala de aula com o professor, ele tentou passar uma mensagem. Só que essa mensagem ela foi incompreendida, né? Talvez porque a professora não está, digamos assim, não convive com aquela linguagem falada pelo menino. Ou também pelo fato do menino não conseguir se adequar, né, ao momento, né, a mensagem não foi efetiva. É preciso que a mensagem seja, nós vamos trabalhar em cima da mensagem, que é o texto, propriamente dito, mais na frente, mas eu quero só que vocês percebam que o texto que vocês vão estar em contato na prova, cada um daqueles textos, eles vão trazer uma mensagem. Essa mensagem, ela veio de um autor. Esse autor, ele é o emissor, né? E os interlocutores serão vocês. Então, vocês terão a responsabilidade de codificar aquela mensagem que é dita, né, através dos diversos gêneros textuais e suas tipologias. Cabe a cada um de vocês fazer a análise, construir os sentidos e os efeitos de sentidos que cada texto traz, né? As especificidades de cada um. Então, nós temos os 3 elementos centrais, né? O emissor, a mensagem ao meio e o receptor. Continuando, né? Olha só como se desenrola. Eu gosto muito de trazer imagens porque facilita a compreensão. Nós temos aqui um casal, o homem está aparentemente com um jornal. Olha o balão de pensamento, uma interrogação, e provavelmente a moça no balão de fala, ó, olha o tamanho do balão de fala dela. Blá, 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 blá. Né? Então, o que acontece aqui? A emissora, que foi a moça, começou a falar. Olha a mensagem que ela passou, e o receptor, que provavelmente é o marido ou namorado, não foi passada de forma efetiva, então não houve a compreensão. Não foi estabelecida a comunicação como deveria. Né? Então, nós temos dando continuidade, né? O esquema ainda não está completo. Nós vimos 3, né? Nós precisamos dar continuidade aos outros, né? Para compreender que, junto com eles, né? E a mensagem, nós temos alguns sinais que vão dar um norte também para que a comunicação seja efetiva. Né? Estes sinais são os códigos. Pessoal, na língua portuguesa nós temos diversos códigos, né? E o principal é a nossa língua. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre a língua portuguesa, é um código, tá bom? Então, emissor, receptor, mensagem e agora o código. O código, então, é a língua portuguesa. Mas existem outros códigos de comunicação. Olha lá a linguagem que foi falada lá atrás. O gesto é um código? Sim. Os desenhos são códigos? Sim. Os sinais de trânsito são códigos? Sim, são códigos. Fiquem atentos, que lá na prova vai acontecer de você ter que fazer a análise, construir o sentido a partir dos códigos. É possível. Que trazem, nesse caso, uma linguagem não verbal.
Aqui também, ó, olha só, os códigos possíveis. Para ver a comunicação, é necessário haver um emissor? Já sabemos. É necessário haver um receptor? Sabemos também. E uma mensagem a ser enviada. Vamos ver agora como isso ocorre. O emissor diz, José, corra para casa. Aí José recebeu, é o receptor, pensou, correu, ó, fez a ação de correr. De imediato, ele recebeu a mensagem e agiu nesse sentido. Bom, já está terminando essa parte aqui para a gente entrar no que interessa realmente. Emissor, mensagem, receptor, código. Terminou, professor, os elementos da comunicação? Não, ainda tem. O que é que falta? A gente vê a questão do canal. Gente, por onde passa essa mensagem? E ainda tem outro que a gente vai ver. Olha só, um canal, a nossa voz. A minha voz agora, nesse momento, é um canal. A voz de vocês, no momento que vocês se pronunciam, é um canal, tá? O livro é um canal. O aparelho de televisão é um canal. O jornal é um canal. A revista, a internet, o telefone, o aparelho de rádio é também um canal, tá bom? Continuando, vocês estão compreendendo? Tá rápido? Tá ótimo, professora. Pronto, certo. Às vezes você pode pensar, sim, o que tem a ver? Lá na frente vocês vão perceber o que tudo isso foi falado é essencial lá no texto, no apanhado do texto, né? Então, vamos lá. Faltou uma coisinha que é o referente. Vou falar daqui a pouquinho a questão do referente, tá bom? Para melhor ilustrarmos os elementos, vamos tomar agora como exemplo, turma. Eu coloquei aqui a prof mesmo como exemplo e vocês, né? Então, nesse caso, nesse momento de interação que nós estamos aqui, né? Será que está sendo estabelecidos os elementos da comunicação? Vamos ver. Quem é a emissora nesse momento? A professora Maíra. Quem são os receptores? Que, no caso, né, os alunos do curso ideológico, vocês. Se eu juntar emissora mais receptora, nós vamos encontrar os interlocutores, que são os envolvidos no processo de comunicação. E, nesse caso, qual é a mensagem? A mensagem que nós temos aqui é o texto verbal, oral, elaborado por mim no meu ato de fala, né? No meu ato de fala. Então, o texto verbal, que vai perpassar aí por todo a noite de hoje, né? E o referente, que não tinha sido fala, é a compreensão e interpretação de texto, ou seja, turma, o assunto, ok? A mensagem está sendo passada e qual é o assunto nesse momento? Né? O primeiro assunto do programa, do conteúdo programático do concurso. É o assunto da nossa aula. Qual é o canal? Qual é o canal nesse caso? A minha voz, né? A voz da professora Maíra Santos, que é impulsionada pelo ar, quando a gente vai trabalhar com fonética e fonologia, né? O ar que sai, que entra e sai dos pulmões, utilizando-se também do aparelho fonador. E eu vou além também. Eu posso chamar de canal, ó, o MIT. Esse processo que a gente está aqui. Também eu posso chamar como canal. E o código é a língua portuguesa nossa de cada dia. Se estivéssemos aqui em uma aula de francês, seria o código a língua francesa. Se fosse espanhol, a língua espanhola. Será que deu agora para a gente compreender bem? Então, no caso do texto, nós vamos ter o autor como emissor, nós vamos ter os receptores, todos aqueles que concorrentes, vocês e os concorrentes serão os receptores, e todos juntos serão os interlocutores. A mensagem, cada texto que tem lá, que vai ter, né, vai aparecer, vai ser a mensagem. Essa mensagem vai ter um assunto, que é o referente.
Esse assunto, ele é passado por um canal, um livro, uma revista, veio do jornal, né? Nós vamos trabalhar com diversos gêneros e isso vai ficar bem claro. E qual será o código? O código, no caso da prova de vocês, a língua portuguesa. Né? Porque, até onde eu sei, o que vai cair está dentro da língua portuguesa. Mas se pensarmos no Enem, o Enem, além da língua portuguesa, vai ter também provas de outras, né? Outras línguas. Ok? Até aqui? Tudo bem? Bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu observar aqui. Olha, Francicleide disse aqui, mas em prova, às vezes o avaliador coloca a opinião dele ou é impressão minha. Nós vamos trabalhar com os fatores de textualidade. Esses fatores de textualidade vão nos dar um norte com relação a isso. Às vezes, a gente pensa, né? Reflete, se você tem o hábito de analisar várias bancas, né? Aí você percebe que tem uma particularidade entre elas, né? Que diversas bancas colocam as questões, né? Na hora de propor para o concorrente, vamos dizer assim, e você percebe um tom diferencial que acaba sendo uma característica daquela banca. Eu estava olhando as provas do IDIB, né? Uma coisa que eu observei, e de antemão, antes de entrar na questão do texto e suas propriedades, eu quero falar algo para vocês, né? Existem, na língua portuguesa, uma organização com relação à questão elaborada. Nós chamamos a questão de item, né? O item, ele é composto por enunciado, o enunciado é aquela perguntinha que vem lá em cima, por exemplo, leia o texto, né? Logo abaixo vem o suporte, que é o gênero, né? Que é o gênero. Na sequência, nós vamos encontrar um comando. Esse comando, ele dá um norte para a gente na questão de saber, né? Tentar prever o que o avaliador, digamos assim, o que a banca quer cobrar, né? A resposta que ele espera do concorrente, né? Do aluno, ou então daquele aluno que está no Enem, né? Daquele que está no processo. E a gente vai ter esse olhar sobre essas questões também ao longo do nosso curso. Fato é, eu quero dizer para vocês de cara, deixa eu parar aqui para vocês olharem para mim. De cara, eu quero dizer para vocês que a banca nunca vai fazer uma questão para vocês acertarem, né? A banca, ela vai fazer questões para levarem vocês ao erro. Por que, professor, isso acontece? Porque, assim, existem alternativas possíveis de resposta com 5, né? A gente aprende, dentro da língua portuguesa, que do ensino médio em diante, as provas, elas trazem alternativas de resposta compostas de A, B, C, D, E, a partir do ensino médio. E até o 9º ano, são 4, né? A, B, C e D. Eu estava olhando algumas provas, prova de matemática, prova polivalente do IDIB, e eu percebi que as provas que tem lá, eles colocaram 4 possíveis alternativas de resposta. Isso quer dizer o seguinte, gente. Uma é o gabarito, não é isso? Aí nos sobra o quê? 3. Nós temos 3 possíveis respostas, né? 3 alternativas possíveis de resposta. Já é uma dica para vocês. Cuidado. Uma não tem nada a ver com a resposta. Uma é 60% parecido. A outra é 80%, mas não chega a ser 100% como gabarito. E vocês têm que ser especialistas nesse momento para saber identificar, aprender a identificar. Quando é que a gente chama, sabe o quê? Sabe como é o nome que a gente chama? O gabarito é a resposta correta. As 3 que tem lá,
Eu estou falando em 4 porque eu só vi 4, tá bom? Nós vamos chamar de distratores. Qual é a função dos distratores? Distrair vocês. Tá bom? Muita atenção nessa hora. Como é que vocês se comportam numa prova? Lê rapidamente e já responde? Já escolhe a questão? Como é que vocês se comportam? Eu queria ouvi-los. Ou vocês são daqueles que mastigam a questão, passa para a próxima, depois retorna, tem um olhar diferenciado e não marca de imediato? Como é que acontece? Vocês que têm contato com concurso, ou se não têm, mas que pelo menos em algum momento da vida já fizeram. Tem esse olhar, esse cuidado, mastiga, Paula está dizendo, mastiga muito antes de ir na questão. Professora, eu respondo todas. Primeiro eu respondo sempre português, depois conhecimento específico. Certo. Aí eu respondo as outras, né, disciplinas e eu volto. Dependendo do tempo que se tem, eu volto e reviso. Mas aquele texto, como é que vocês fazem a leitura? Vocês, por exemplo, professora, o texto, tinha uma questão lá que o texto estava enorme. Eu cansei até de ler. Aí, na hora de responder, eu passei rapidamente. Eu já estava tão cansada, eu fui responder as outras disciplinas. Quando eu voltei para português, minha cabeça já estava desse tamanho. E aí, professora, eu fui marcando ali, papai do céu, rapidamente, não me atentei e errei a questão. Né? Não sei se isso acontece com vocês, mas é comum acontecer. Né? Muitas vezes pelo tamanho do texto. Mas o que é que eu quero dizer para vocês como dica? Quando a gente lê o texto uma vez, a gente não compreende. Por quê? Se você lê de forma, vamos dizer assim, se você lê para muita gente, né? Você usa a oralidade ali, você tem que se preocupar com a entonação e você não se preocupa com os sentidos do texto, né? Você lê rapidamente sem se atentar ao que está escrito ali. Aí o que é que acontece? A gente não só lê, né? Assim, a gente lê com os olhos, a gente lê de várias maneiras. Existem estratégias de leitura para que a gente possa compreender o texto em sua totalidade. O que é que eu quero como dica, antes de entrar nessa parte do texto e sua propriedade, vou dizer para vocês agora. Ó, vou dizer agora. Vou dizer agora para vocês. O que é que vocês vão fazer? Pegou o texto, não vai marcar de imediato. Vai ler a primeira vez, vai ler a segunda vez, e por fim, na terceira, vocês vão trazer, ou vocês vão marcar. Por que, professora, isso? Como eu já falei, a primeira vez que você lê o texto, muitas vezes, você lê de todo jeito. A segunda vez que você lê, você começa a fazer marcações. Você está em casa, você começa a passar o marca-texto, passar o lápis. Por quê? Porque você começa a identificar as ideias principais das secundárias. Na terceira, beleza, você já esmiuçou o texto todinho. Então, naquele momento, vocês têm a condição precisa de responder. E aí, agora eu vou atuar como professor de Enem, né, que costuma dizer, e eu também aprendi essa estratégia, 80% da questão está no comando. O texto pode ser do tamanho do mundo, mas o que vai dar o tom da questão, do item, né, que a gente chama, é o comando. Aí nós vamos trabalhar com isso. Só que nesse momento, eu gostaria de trazer para vocês, antes de entrar no texto e sua propriedade, um texto, né, para a gente estar esmiuçando também, fazendo esse apanhado. E aí eu vou abrir aqui. Só um minutinho. Como eu estou falando dessa questão do item, eu vou mostrar um item para vocês entenderem sobre o que estou falando. Tá?
É uma prova de matemática, mas serve de embasamento para a gente compreender o que eu estou falando aqui nesse momento para vocês. Olha, vocês estão vendo direitinho? É uma prova do IDIB, professor de ensino fundamental 2, matemática. Ok? Agora, deixa eu pegar aqui a parte de um texto. O texto, ele parece que nessa prova só tem um texto grande, enorme. Tá vendo o tamanho? Estão vendo o tamanho? A falta de água começa aqui, é uma notícia. Olha a estrutura desse texto, né? Olha o tamanho. Eu não vou me aprofundar nele aqui, não. Só quero mostrar para vocês que, ó, deixa eu passear por ele. Aqui é um suporte. A notícia, que é o texto em si, nós vamos chamar de suporte. O que foi que eu disse para vocês? Que 80% da questão está aqui, ó. Está aqui. Nós chamamos de comando. Aqui é o comando. Olha a questão 6. Comando. Se você souber o que o comando pede, sugere, você chega na resposta. Rapidinho. Aí o que era que eu estava falando? Que ao analisar algumas provas do IDIB, eu percebi que só tem 4 alternativas de resposta. Ok? 4 alternativas. A, B, C e D. Isso quer dizer que somente uma é o gabarito. Vamos dizer que essa aqui é o gabarito. Letra C. Vamos pensar que a letra C é o gabarito. Nós vamos encontrar 3 distratores. Uma delas não tem nada a ver, 2 são parecidas com a resposta. Uma tem 60% de possibilidade de ser a certa e a outra 80%. Mas tem que ser 100% para ser o gabarito. O que é que pode estar errado, gente? Uma palavra, uma expressão, certo? Eu quero que, ao longo do nosso estudo, a gente fique atento a essas pequenas coisas que dão tom e dão diferença e perde posição, se você errar. Exatamente, Paula. Então, ó, uma coisa que eu aprendi também, você falou aqui em edital, é estudar o edital. Aconselho a vocês a decodificarem o edital, pegar parte por parte e pensar, ler direitinho, fazer a compreensão do que está dito e, posteriormente, a interpretação do que está nas entrelinhas. E uma das coisas é essa questão de A, B, C e D, né? Eu não fiz esse apanhado no edital. Do edital, eu peguei a questão do cronograma e também do programa de estudo de língua portuguesa. Mas olha a informação que Paula está trazendo para a gente, já fiquem certa. Eu vi isso ao analisar 4 provas recentes de professor, de concurso de professor. Mas vamos lá. Eu trago agora para vocês um texto belíssimo. Deixa-me abrir aqui rapidamente. Nós vamos ultrapassar 8 horas por conta daquela pausazinha que eu coloquei, né? Nós vamos aqui. Coloquei ele em PDF, só um minutinho. Um texto muito bom. Onde é que ele está aqui? Aqui, deixa eu abrir. Pronto, já vou compartilhar com vocês. Quem já teve contato com esse texto?
Aqui, realmente, professora, são 4 alternativas. Preciso dessa prova de matemática, prof, pois só encontrei 2. Sabe onde é que você encontra? No PCI concurso. Deixa eu colocar aqui, PCI concurso. Vocês sabem que Salgueiro também foi a mesma banca. Ó, PCI concurso. Aí você entra lá no Nordeste, ou você coloca o nome DIB, aí vai aparecer todas as provas que eles já colocaram. Pode falar. Ivoneide. Professora, eu pesquisei realmente no PCI, encontrei, porque eu vou fazer matemática. Ah, Isso, eu tá. localizei 2, as senhoras querem matemática, por isso que eu estou querendo. Certo. Porque Pronto. realmente a IBIB tem poucas, com educação são poucas provas, mas são outras áreas, eu fiz pesquisa já. Pronto, Tá bom, então prof? eu vou colocar lá no grupo, aí você pega. Ótimo, Aí o eu pessoal achei. também coloca. Pronto, tá Certo. legal. Obrigada, prof. Nada. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Eu vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. O título do texto, eu sei, mas não devia. Marina Colasanti. Pensem nos elementos da comunicação. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado, porque está na hora. A tomar o café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir, a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir a publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo.
Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti. Gostaram do texto? E aí? Muito bom, professora. Reflexivo. Se reconheceram dentro do texto? Algumas situações acontecem com vocês ou não? Eu me reconheci. Eu me reconheci dentro do texto, né? Uma palavra que se repete o tempo todo, eu sei que a gente se acostuma. É forte, né? Quase todas as situações. Então, vamos pensar nos elementos da comunicação. Existe um emissor nesse texto? Quem é o emissor? Agora é com vocês. Marina Colasanti, né? Marina Colasanti. Pronto. E os receptores? Todos os candidatos. E também eu estou aqui, né? A professora, nesse momento, é receptora. Nós juntos somos o quê? Contando com ela, interlocutores, não é isso? Uhum. Pronto. A mensagem que nós temos aí é o texto verbal. Por que é verbal, professora? Porque ele está materializado em palavras. É um texto da linguagem verbal. Nós não temos nenhuma imagem que nos remeta a uma linguagem mista. Então, nós temos aí uma linguagem verbal, que é a mensagem. O referente é o assunto que esse texto traz para a gente. Vamos pensar na temática? Qual a temática desse texto? O que é que ele traz como temática para nós? Ele é muito significativo, né? E aí? Acho que é o costume, né? O costume de sempre fazer aquilo, né? Podemos atribuir também a rotina do dia a dia? Sim, rotina, costumes, desculpas. Já temos por demais. Achei a pressa. Às vezes corre, né? a indecisão também deixou aqui para nós. Conformismo, né, Ivoneide? Conformismo. Exatamente. Então, Também. o texto, ele traz, dentro do seu teor, né, da sua estrutura, ele traz muita coisa que a gente pode atribuir para o dia a dia. Isso é uma característica, gente, do gênero. O gênero em estudo aí é uma crônica, tá? A crônica, ela vai falar fatos do nosso cotidiano, vai narrar, né? Vai trazer um fato do cotidiano para trazer uma reflexão para nós enquanto seres humanos, né? Então, vamos encontrar no texto a questão das razões que nos levam a se acostumar com as coisas que acontecem, tentando justificar isso. Nós vamos encontrar também a questão da carência afetiva. Eu sei que a gente se acostuma. Olha a autorreflexão. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Então, todo momento em nosso dia a dia, muitas vezes a gente faz isso. Eu sei que eu preciso fazer determinado, eu sei que não era para fazer isso, mas eu acabo fazendo. Eu acabo, né, o tempo todo, nós acabamos o tempo todo fazendo coisas que não eram para a gente fazer, né? Viver de uma forma sedentária, viver conformada com tudo que acontece ao nosso redor, com pressa. Muitas vezes a gente não se alimenta em virtude da pressa, do tempo. Em muitos momentos, eu não sei se isso acontece com vocês, parece que o tempo está tão curto, que 24 horas é pouco.
Comodismo, sim, comodismo. 24 horas é pouco para que a gente possa viver, fazer um planejamento e executar o que a gente tem. Muitas vezes a gente nem consegue executar. Planeja e não executa. Exatamente, 24 horas são pouco para a gente. E Marina Colasanti, ela fala sobre isso. Ela também vai trazer informações sobre a questão do consumismo, né? Consumismo, aquela parte que a gente, de tão cansado, dorme no ônibus, a gente acaba se alimentando mal, a gente se acostuma a ver as coisas horríveis acontecerem, as notícias horríveis acontecerem, como se dissesse, o problema não é meu. De tanta coisa que a gente tem vivido, de tanto trabalho que nós temos no nosso dia a dia, da luta, exatamente, nós acabamos achando as coisas simples, né? As coisas simples e deixa a vida me levar, né? E não pode ser assim. Nós precisamos ser estimulados o tempo todo para encontrar uma motivação, que talvez nesse momento vocês encontraram, uma motivação para estudar, né? Que é, no caso, adquirir, né, o tão sonhado emprego público, né? A questão não é nem emprego, né? Servidor público, que vai, de certa forma, trazer uma estabilidade. Mas aí, diante do ano, pode falar. Professora Maíra, e eu sou péssima em língua portuguesa, eu acho que eu me encontrei com a professora Maíra, estou apaixonada, já estou fazendo comentários que eu vou aprender, porque eu sempre, alguns concursos perdi devido à língua portuguesa. Foi gosto mesmo? De conhecimentos pedagógicos, gosto de conhecimentos pedagógicos e a minha disciplina, né, matemática. Sei. Mas português me dá rasteira. E eu Eu já fiz aqui um comentário com a minha amiga que eu vou aprender língua portuguesa agora, depois de véia. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Eu vou usar aqui as palavras de Paulo Freire quando ele fala, né, que a leitura, ela precede, né, a leitura da palavra. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. É tão interessante quando vocês têm a leitura de mundo, né? E aí vocês precisam aprimorar. E como é que a gente faz, professora, para ter um lidar melhor com a língua portuguesa? É lendo. Lendo, vai começando com pequenos textos, vai lendo o mundo, tudo que está ao redor de vocês. Às vezes, gente, uma criança brincando num terreiro é pano de fundo para você construir sentido e pensar, refletir, né, sobre o que rege a nossa língua portuguesa. A língua portuguesa é fascinante. Leitura e escrita é primordial. Então, o objeto da língua portuguesa é a leitura, certo? Eu quero dizer para vocês. E hoje, no nosso ramo, é o principal elo, né? Mas também é um desafio. É um desafio trabalhar as questões de leitura, não só com vocês, mas também com os nossos alunos. Porque hoje nós temos tantos distratores nesse mundo que têm afastado desse... Nós temos muitas informações, nós temos muitos instrumentos, nós temos muitas formas de adquirir conhecimento nesse mundo, mas a gente precisa buscar. As dificuldades, Liz, elas são nítidas numa boa parte das pessoas, viu? Aí eu digo, não é só aqueles que pensam assim, eu não estou mais na escola, né? Mas aqueles que estão na escola também têm muita dificuldade, seja no ensino médio, a gente vai encontrar também na universidade, tá? Eu quero dizer para vocês que eu trabalhava na UFPI e trabalhava também na UniFTC, né? Eu saí com a pandemia, ainda fiquei 6 meses aguardando preencher turma, mas como não fez, acabei sendo dispensada. Mas era claro a dificuldade que os alunos tinham de vir do ensino médio com nível baixo, talvez pelo aquém do esperado, talvez por não ter esse tato, esse contato com a leitura. E ela vai surgindo, as habilidades vocês vão adquirindo, lendo de forma autônoma, compreendendo e interpretando, com lidar
cotidiano, com a materialização dele, tá bom? Nós vamos trabalhar com estratégias, eu vou passar muitas dicas para vocês, mas a pegada é essa: primeiro ler e se manter informado sobre tudo que acontece ao redor. Professora, eu não gosto de notícia. Não é porque você goste, mas mesmo que você não goste, você tem que assistir, tá? Professora, eu também não gosto de estar na televisão. Filtre as informações. Nós não temos tempo, né? Mas em vez de a gente estar nas redes sociais, vamos tentar captar nessas redes sociais, ou então em outro instrumento, em outra plataforma digital, o que é notícia hoje. O que é notícia na minha cidade, o que é notícia no meu estado, no meu país, no mundo. E aí, eu digo assim para os meus alunos: nunca foque num lugar só. Você gosta de Rede Globo? Beleza. Mas observe o que está sendo posto lá e busque a mesma informação em outros veículos, tá? Porque, como foi falado aí sobre a banca, a opinião da banca, a gente vai perceber também que as emissoras de TV também só coloca em pauta o que lhe interessa. Às vezes a mensagem está ali, mas eles só colocam o que realmente eles querem para favorecer A ou B. E aí a gente vê, né? Tanto a Rede Globo vai favorecer a uma ideologia, como a Record vai defender outra ideologia, a Band e também a SBT. Pode perceber, do mesmo jeito, os veículos jornalísticos de forma impressa. Por que você está falando isso, professora? Porque é comum cair nos concursos notícias, texto de divulgação científica também, reportagens também. E a gente, enquanto leitores, precisamos nos apropriar de cada informação referente que é dito ali. Tá bom? Professora, só uma interrupção, só um adendo. Tá. Às vezes, talvez pela questão do nosso tempo, né? E aí, quando a gente se depara na prova, a gente vai precisar de 3 horas e só esse texto aí já toma um certo tempo, né? E às vezes não dá para a gente fazer essa inferência que a gente está fazendo aqui de forma tranquila e tal. Exatamente. E é nisso aí que o avaliador Estou fazendo a interpretação. Porque aí, olha, eu acho que isso. Eu acho que vai ter mais interpretação do que compreensão. A gente vai trabalhar o conceito na raiz do que são os dois. Só para antecipar, a compreensão é o que está na superfície, é o que os meus olhos enxergam, tá bom? Eu vou e enxergo a resposta no texto. E a interpretação, vocês precisam fazer inferências. Que são inferências? O que são inferências, professora? É o seu conhecimento de mundo sobre aquilo. Quando a gente começou a ler, terminou de ler o texto, que eu fiz perguntas a vocês encheram de respostas aqui, sobre o que vocês pensam a respeito do texto. Esse pensar, essas palavras que estão nas entrelinhas, é o que a maioria das bancas vai solicitar de vocês, fazer inferência. E se você não tem um conhecimento de mundo diversificado, você vai se prender, muitas vezes, aos distratores. E aí, o que a colega colocou foi a questão dos textos longos. Eu já percebi que dentro de português, o IDIB gosta de colocar não fragmentos pequenos, mas um suporte grande. E aí, professora, como é que eu vou fazer em 3 horas e meia? Né? Tente dividir a sua prova por tempo, né? Então, qual é a prova mais fácil que vocês acham? Qual é a que exige mais tempo? É a matemática? É a português? Né? É a língua portuguesa? Mas, de fato, eu quero dizer para vocês, não leiam o texto uma vez só e não responda de imediato a questão, porque senão vocês vão se dar mal. Tem pessoas que pegam assim no ar, mas tem pessoas que é preciso, mastigar ali a cachola para poder se apropriar do conhecimento, tá bom? Nós estamos aqui com 9h20, né? Eu quero deixar para vocês acho que são 3 questões. São 3 questões que falam sobre esse texto e que vai nos ajudar na compreensão do que são texto
do que é texto e suas propriedades, né? Para a próxima aula. Então, daqui até amanhã, né? Nós vamos retomar esse texto nas questões e partir para o que é texto. Será que tudo que tem por aí nesse mundão escrito é texto, né? É isso que a gente precisa pensar. Nem tudo, gente, podemos chamar de texto. Para ser texto, precisa ter sentido. E a gente vai trabalhar amanhã nessa perspectiva, né? Nós estamos aqui com 9h20, né? Vou deixar essas 3 questões para você. Oi, amor. Oi, quer falar alguma coisa? As questões vão ser enviadas pelo WhatsApp, professora? Pronto, eu vou colocar no WhatsApp, mas eu estou pensando em abrir uma sala de aula no Classroom para a gente. Ou vocês viram se Arthur ele abriu um Google Sala de Aula para a turma? Ele comentou alguma coisa? Porque comigo ainda não conversei com ele. Pronto, eu vou falar com ele. Se já existir um Google Sala de Aula, um Classroom da turma, aí eu vou anexar, vou abrir um tópico para a língua portuguesa e vou colocar lá. Mas, de antemão, eu vou colocar essa pequena atividade lá no grupo de WhatsApp, junto com o slide, e vocês vão dando uma olhadinha, vão pincelando. E isso que eu falei para vocês até aqui sobre os elementos são importantes, viu? Porque vocês vão começar a ter um olhar diferente e vão identificar, vocês vão na raiz agora e ver. Porque vocês vão analisar, eita, o emissor está dizendo isso, a mensagem revela isso. Vocês vão começar a lidar cada um com o seu nome adequado, o código importante, tá bom? E o canal. Professora. Oi, amor. Olha só, essa questão 2, eu sei que a nossa aula já está ensinando, essa questão 2. Certo. Na hora da agonia, na hora da pressão, né, eu acredito que todo mundo fica nessa mesma sensação de ser pressionado. Então, entusiasmo não seria, ternura não seria, mas a dúvida entre indignação e inquietude, porque nem sempre ela parece indignada, mas também nem sempre aparece inquieta. Mas talvez eu acho mais inconformada, mas não está aí. Né? Então, eu acho que essas pegadinhas, o que eu estava querendo dizer assim, o entendimento do avaliador, às vezes, difere demais do entendimento da gente que está fazendo a prova. Exatamente. Né? Porque, para mim, nenhuma dessas palavras aí se encaixariam. Porque não tem indignação, porque ela não está revoltada, ela não está reclamando, ela está dizendo que está se acostumando. E não é inquietude, isso é uma interpretação minha, viu, gente? E inquieto seria essa possibilidade de mudar essa situação. Em momento nenhum, aparente. Ela está inquieta, ela está conformada. Vamos pensar o seguinte. Eu não sei se você, Francicleide, já teve contato com esse texto, né? Mas vamos pensar, nós lemos uma vez. Será que essa leitura, uma vez, a gente se preocupou em elencar as informações, as ideias primárias e secundárias, né? Quando eu leio uma vez só, eu não me preocupo com isso. Eu quero que você faça uma segunda leitura para ver se você ainda vai estar com esse mesmo pensamento sobre as alternativas possíveis de resposta. Vai ter alguns momentos lá que você vai reconhecer uma delas aqui. E lembram do que eu falei? Amanhã. Uma não tem nada a ver. A outra é o gabarito. E vão existir duas parecidas. Aí são as pegadinhas mesmo da banca. Pode falar, Ivoneide? Não, Prozinha, a gente pode, esse aula está ótimo, maravilhoso, mas eu sentei aqui 10 para as 18. Podemos? Sim, a gente já vai encerrar. Aula maravilhosa, a senhora Amanda. De parabéns, Pro. Se o começo está assim, vamos ver o meio e o fim deve ser excelente. Aí eu vou sair, porque até estou cirurgiada, vou comer, viu, Prozinha?
Certo, tudo bem. Tá. Então a gente se despede por Mande aqui, lá. né? Eu vou colocar lá no grupo para vocês e que todos tenham uma excelente noite, né? Que durmam em paz e vou colocar agora, e possam, né, pensar, refletir sobre o que a gente viu hoje. Amanhã a gente continua, tá? Tchau. Valeu, Podem professora. responder. Excelente. Tchau. Boa noite. Também adorei a aula, viu, professora? Amém. Obrigada. Tá. Aí Boa agora noite, você prof. quer dizer que foi entusiasmo. Agora eu fiquei no entusiasmo. Responda, aí a gente vai amanhã Eu ia continuar. Pronto, Boa tá bom. noite. Tá. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Amei sua aula. Amém. Obrigada. Boa noite, professora. Boa Aula muito noite.